Oi. Ai, desculpa que eu falo pra caramba e começa a dar uma sede. Eu vi que a garrafa tava com pouca água. Voltando. Então, o que é o Theta Healing, né? Se a gente fosse definir o Theta Healing. A gente pode chamar o Theta Healing de uma técnica de cura energética, né? Ou seja, uma técnica terapêutica, né? De cura energética, que dá pra gente trabalhar com a gente, com os outros. A gente pode definir o Theta Healing como uma meditação, né? Porque a gente entra no estado meditativo, a gente faz uma meditação mesmo para estar em Theta. A gente pode definir o Theta Healing como uma filosofia de vida, tá? Porque tudo que a Havaiana ensina pra gente tem muito a ver com uma filosofia de vida mesmo. Inclusive, eu brinco assim que o Theta Healing chega a ser estoico, né? Da época dos filósofos estoicos, porque ele fala muito da autorresponsabilidade, ele fala muito de valores éticos, né? Então ele fala de uma coisa que a gente considera assim, uma filosofia, uma forma de viver. Porque se a gente vive de acordo com o que é ensinado no Theta Healing, a gente vive melhor. Porque a gente sabe que daí a gente é responsável pelo que a gente traz para a nossa vida. Tá? Eu vou falar disso daqui um pouquinho mais também, tá? Como que se trabalha com o Theta Healing, né? A Havaiana Stable, ela costuma dizer o seguinte, que o nosso cérebro é um computador, tá? É um computador biológico. E tudo que a gente coloca no nosso cérebro, ele vai processar. Então, assim, como se fossem programas. Então, ela usa até bastante a linguagem da TI. E hoje em dia eu vejo que não é só ela. Vários neurocientistas, né, que eu conheço, que eu sigo, que eu leio, falam a mesma coisa. Então, assim, é como se até os 7 anos de idade, a criança está em estado Theta, tá? O que seria isso? As ondas cerebrais dessa criança estão em estado Theta, porque o estado Theta, o Theta do Theta Healing, é por causa da onda cerebral Theta, né? A gente tem 5 ondas, Beta, Alfa, Delta, Gama e Theta, tá? Então, o estado Theta, a gente considera aquele estado cerebral que é quase um sono, sabe? É o pré-sono profundo. É o estado que quem trabalha também com hipnose usa, né? O estado Theta não é só uma, como é que se diz, uma prerrogativa só do Theta Healing. Tem outras técnicas que também usam, meditações usam, né? Às vezes quando tu tá numa meditação tão profunda, tu tá no estado Theta. E naturalmente, antes de dormir, a gente está nesse estado também. E quando a gente está acordando, a gente está nesse estado também, né? E as crianças, até os 7 anos de idade, ó, pra Jane que tá com o bebezinho, isso é muito importante ela ouvir, né? Não sei se a Carol tem filho, se mais alguém aqui tem filho pequeno, né? Mas se vocês conhecem amigas, amigos que têm filho pequeno, passem essa informação. Até os 7 anos, o computador registra sem filtro. Tudo que falar para uma criança até os 7 anos, ela vai registrar. É como absorver, né? E ela absorve aquilo, né, por ela estar em estado Theta e também para ela se sentir aceita, amada e tudo mais. Então, por isso que a gente deve cuidar o que a gente fala, porque agora que a gente sabe dessa informação, a gente está formando os filhos que a gente quer que eles sejam, né? Eu quero um filho bem-sucedido, eu quero um filho que tenha abundância na vida, que saiba o que é prosperidade, né? Que seja capaz, que seja autossuficiente, que seja independente, né? Então, assim, reforcem nos elogios, sabe? Fortaleçam a capacidade das crianças, digam que ele pode, que ele é capaz, que tudo é possível, né? Muitas coisas positivas, né? E claro, vocês vão educar igual como, né, a gente educa filho, colocando limites, tudo mais, mas de uma forma positiva, trazendo sempre o sentimento, acolhendo, né, aquele sentimento da criança que às vezes vem uma raiva, às vezes vem uma birra, acolher, sabe, entender, ajudar a criança a elaborar esses processos sem cair na crítica, né, sem cair na raiva, sem cair
Gente, quando eu era criança, e meus pais ainda, né, que vem mais atrás ainda, os nossos antepassados, né, não tinha isso, não tinha esse politicamente correto. Então falavam absurdos para as crianças, né? Falava assim, você é burro, você não consegue, né? Você é incapaz, olha teus irmãos, todo mundo consegue, tu não, né? Então, vocês veem isso, a gente vê isso ainda hoje em dia, né? Isso é péssimo, por quê? Porque esses programas, eles vão entrando pro subconsciente da pessoa, né? E a gente age. Outra informação que é a neurociência que traz, tá? E o Theta Healing endossa que 90% do nosso cérebro e das nossas ações, elas vêm do nosso subconsciente, que é onde estão os programas do nosso computador, tá? E até os 10% mais ou menos vem da mente consciente. Então vamos fazer um exemplo. Se a minha mente, se eu estivesse dirigindo um carro, tá? Vou fazer uma analogia para ficar mais fácil. A minha mente consciente é quem tá pegando a direção, é quem tá virando a direção para a direita, né? Eu sei que eu vou lá para a direita, eu quero dobrar para lá, né? É quem pisa no freio. Essa é a minha mente consciente. Então eu tô agindo aqui, algumas coisas eu estou consciente fazendo a mente consciente. Agora, o meu inconsciente é como se fosse assim, ó, o motor do carro, os fios, os filtros, a gasolina, por onde passa, tudo isso está acontecendo sem que eu tenha um controle, sem que eu até tenha o conhecimento muitas vezes, mas acontece. Então, para mim dobrar o carro aqui, a gasolina tá passando lá, o pistão tá batendo, as coisas estão acontecendo. E assim é o nosso cérebro. Tem coisas que vêm totalmente do inconsciente e a gente age, né? E tem coisas que a gente consegue perceber e ter uma consciência. Então, uma dica, ó, mais uma dica. Comecem a prestar atenção no que vocês fazem. É trazer o que a gente chama de atenção plena, sabe? Isso assim, quanto mais a gente se conecta com a nossa respiração, mais atenção plena a gente tem. Isso a gente pode fazer com tudo, é como se estivesse assim no estado meditativo durante o dia. Ó, peguei a garrafa, peguei a garrafa, estou abrindo a garrafa. Estou abrindo a garrafa. Que água gostosa, né? Então assim, é ter essa consciência. Ó, chegou mais alguém aqui. É ter essa consciência do que está acontecendo, né? Isso é trazer a consciência para o momento presente, tá? Mas ainda agimos 90% pelo nosso inconsciente, tá? E o que acontece então quando a gente age pelo inconsciente? A gente vai repetir, né, os programas lá da nossa infância, né? Então, dependendo da infância que eu tive, né? E o Theta Healing a gente trabalha em vários níveis. Eu tô dando um exemplo para vocês que é o nível primário, que é lá da infância. Mas a gente ainda fala de nível genético, que é mais 7 gerações para trás, nível histórico, que é mais antigo ainda. Quem chegar pode ligar a câmera, se quiser, por favor. E então, assim, ó, todos esses níveis lá para trás, eles têm esses programas, que a gente costuma usar o nome de crenças para esses programas, né? Então, é como se fossem crenças. Tem crenças que são boas, né? E tem crenças que não são tão boas, que nos limitam um pouco. Então, é aquelas que a gente chama de crenças limitantes, né? Então, se lá atrás eu ouvi muito na minha infância, né? Quando eu não conseguia fazer alguma coisa, que eu era burra, ou que eu não conseguia, ou que aquilo não era pra mim, ou menino, não fica viajando, não tem dinheiro pra isso, a gente não tem dinheiro pra pagar isso não é pra gente. Também crença limitante de escassez. Então, assim, todas essas coisas que a gente ouviu lá atrás, né? Quando adulto, o que eu faço? Eu reproduzo isso de alguma forma. Então, eu quero fazer um curso, por exemplo, né? Daí eu olho e digo, nossa, é bem que eu podia fazer. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Olha só, 4 dias, esse horário. Eu não sei se eu vou conseguir. Nossa, é tão caro. Não, eu não sei se eu vou conseguir entender esse negócio, esse tal de física quântica, esse negócio é tão complicado. Sabe? Daí vem um monte de programa lá de trás que quer nos limitar. Porque se lá atrás disseram que aquilo, que eu não podia ter tudo, que aquilo não era pra mim, que certas coisas são só para certas pessoas, e me colocaram crenças incapacitantes, pode ser que eu nem tente. Entende? Então, quantas pessoas ao nosso redor, né, a gente vê
que têm essas questões, né? Que se sentem incapazes, que se sentem não merecedoras. E daí o que vem junto com isso? Vem a autossabotagem, né? Então, já que eu não sou merecedor, isso é inconsciente, né? O nosso inconsciente falando, já que eu não sou merecedor, eu vou me autossabotar mesmo. Não, pra que acordar mais cedo? Essa coisa de fazer atividade física, não, isso aí, deixa pra lá, deixa eu comer aqui que é mais gostoso, deixa eu dormir, sabe? Então, assim, ó, a gente começa a se autossabotar de várias formas. Por quê? Para repetir as crenças que estão lá atrás, para honrar os nossos ancestrais, muitas vezes. Né? É uma forma meio estranha de honrar, mas é uma forma de se sentir pertencente, de honrar. Então, no Theta Healing, o que a gente faz? A gente aprende a reprogramar essas crenças, tá? Eu vou dar algumas dicas para vocês hoje já, para fazerem, que independente de usar a técnica ou não, mas é algumas coisas que a gente já pode começar a elaborar essa reprogramação. E vou ensinar vocês a como testar as crenças, tá? Daí vocês vão dizer assim, ó, Carmen, mas peraí, então eu não posso ouvir uma crítica hoje em dia, se esse negócio entra, né, no meu cérebro e vai formando o tempo inteiro crença limitante? Não, é diferente. Eu como adulta, né, por exemplo, eu nado, né, eu nado... Aliás, hoje eu ia até gravar um vídeo na piscina, acabei não gravando, porque há um tempo atrás, nunca que eu diria, né, que eu ia chegar agora, né, nesse estágio da minha vida e tá nadando 3.000 quilômetros por dia, né, 3.000 metros, né, 3 quilômetros, né, 3.000 metros, de forma fácil, né, que é o meu treino, né. Então, assim, isso é uma coisa que o Theta Healing, com a minha limpeza de crenças, o meu autotrabalho, fez com que eu chegasse, assim, me sentindo capaz de fazer isso. Capaz de ir para as competições. Eu nado em águas abertas, então eu vou... Agora há pouco mesmo fui para Maceió, para uma competição. Fiz 2 provas de 1.500, de 2,5, ganhei medalha nas 2, né? Fui para Porto Alegre, né? Em março, fiz a prova do Rio Guaíba. Então, assim... Tudo isso são coisas que a gente vai... Por isso que eu digo que o Theta Healing faz com que a gente mude a vida da gente. Coisas que a gente achava que a gente não ia conseguir, a gente consegue. Coisas que a gente quer fazer, a gente faz. Porque a gente vai limpando essas crenças, né? Mas então, assim, eu nado e eu tenho um técnico, né? Oi, amada. O meu técnico, ele me cobra, né? Ele, vamos lá, olha aí, tem que diminuir tantos segundos aí nessa... Então, assim, aquilo não entra pra mim como uma crença incapacitante hoje em dia, entende? Até porque ele também não é nem um pouco bruto, nem nada, ele é muito querido até, né? Mas, assim, tem técnicos que são, né? Que dizem, vamos, fulano tá conseguindo mais que tu, vamos lá. Tem gente que faz assim. Não é o caso do Fábio, meu técnico. Ele é muito amoroso. Mas por que não entra isso rasgando e me incapacitando? Porque eu tenho discernimento, né? Hoje em dia eu tenho um filtro. Daí eu olho pra mim e digo assim, não, pera lá, olha só, um tempo atrás eu não fazia isso, agora eu já consigo, olha que maravilha. E eu também saio da minha autocrítica, dizer, nossa, mas eu só consegui tanto hoje. Que coisa, né, Carmen Flora? Tu podia ter feito melhor, né? Tu podia ter nadado mais. Não, eu começo a sair desse lugar de autocrítica também, né? Quando a gente começa a limpar as nossas crenças lá de trás, a gente sai do lugar do mimimi, coitadinho de mim, fizeram pra mim, né? O lugar da vítima. Porque a gente viveu e a gente aprendeu na vida, muitas vezes, que é mais fácil ser vítima, né? É mais fácil, a sociedade tem pena, os outros olham, os outros cuidam, né? Então, assim, ai, coitadinha de mim, ai, perdi o trabalho, coitadinha de mim, ai, não consigo fazer isso, ai, coitadinha de mim, isso não é pra mim. Então, com o Theta Healing, a gente aprende a autorresponsabilidade. Então, assim, ó, eu sei que eu sou responsável pelas coisas que acontecem na minha vida. E por que eu sou responsável? Porque eu atraí isso pra mim. Né? O Theta Healing também acredita, né, a Havaiana não fala na lei da atração, mas ela não fala com essas palavras, mas é exatamente isso, é a lei da atração. Eu estou vibrando numa frequência X, eu vou atrair episódios para minha vida daquela frequência, tá? Isso é uma coisa, eu atraio isso porque eu estou nessa frequência de vibração. A outra coisa, eu atraio isso porque falaram pra mim lá atrás que a vida era assim, nossas crenças. A outra coisa, eu atraio isso porque isso me traz benefício, tá?
Deve ser dizer assim, como assim, Carmen? Uma doença, uma depressão, uma ansiedade, um câncer? Sim. Sim. As doenças, os perrengues que a gente passa, né, as separações, os momentos muito difíceis. Se a gente for analisar pelo olhar do Theta Healing, pelo olhar do Digging, que a gente chama, que é para escavar e ver a raiz dos problemas, a raiz das crenças, das questões, sempre a gente vai descobrir que por baixo de uma crença negativa existe uma crença positiva, tá? Fiquei doente. O que eu ganho com ficar doente? Primeira coisa que a gente ganha, pelo menos pra mim, quando eu tenho uma gripe, aliás, faz tempo que eu não tenho, mas assim, o ano passado, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, eu tive uma dengue que me derrubou de cama. Qual foi meu primeiro ganho? Eu descansei. Porque eu não parava. Daí a gente aprende, com o Theta Healing a gente aprende também a fazer os nossos autodigs e, eu tenho que descansar. Né? Então, assim, quando os ganhos que a gente tem com a doença normalmente, a gente descansa, a gente é cuidado, a gente se permite, porque a gente cuida tanto dos outros que a gente não se permite a ser cuidado. Daí, se a gente fica doente, a gente é obrigado a ser cuidado, porque a gente não consegue, às vezes, fazer as coisas. Então, a gente é cuidado. Daí, quando a gente é cuidado, a gente se sente amado, amada. Daí, quando a gente se sente... Ai, que amor, Cláudia. Quando a gente se sente amado, amada, a gente se sente bem com isso, porque a gente se sente acolhida, né? Então, quando a gente atrai, né? E eu digo isso porque a gente fala isso com o cliente mesmo, né? A gente pergunta assim, por que você atraiu essa doença? O que você está ganhando com isso? Né? Não tô ganhando nada. Daí a gente começa a conversar. Não, mas o que mudou? Eu tô descansando mais. Você tá descansando mais? Claudinha, liga a câmera. Eu tô descansando mais. Minhas amigas estão vindo aqui cuidar de mim. Você tá sendo mais amada, então? Nossa, eu não preciso ir mais para aquele trabalho que eu detesto. Com aquele chefe que eu não suporto. Tô de licença. Tô com depressão, mas eu tô de licença em casa. Ninguém me incomoda, né? Então, é mais um ganho. Então, o que a gente faz com o Theta Healing? A gente reprograma essas crenças. Que para ser amada eu preciso ficar doente. Que para ter o trabalho que eu gosto eu preciso ficar doente. Que para descansar eu preciso ficar doente. Claro que, dependendo da situação, cada caso é um caso e a gente vai trabalhar de alguma forma, né? Mas o que eu quero dizer eu atraio. Então, tenho a plena consciência de que a situação que vocês estão na vida de vocês hoje, vocês atraíram porque tem ganhos por trás dela. Vocês podem começar a fazer as listinhas. Peraí, o que de bom aconteceu com isso desde que essa coisa ruim me aconteceu? Nossa, aconteceu isso de bom, aconteceu isso de bom. Vocês vão ver como tem coisas que são boas por trás das coisas negativas. E aí a gente vai reprogramando, né, em Theta Healing, tá? Então a gente tem os programas que a gente recebe até os 7 anos de idade que entram sem filtro, porque a criança está em teta, e que esses programas conduzem a nossa vida. Que podem ser programas muito bons, quando a gente tem consciência, quando os pais... mas que bom, né, que eu sou jovem hoje, que eu estudo neurociência, que eu sei de tudo isso. Então, meu filho vai ser agora, né, Jane? Meu filho vai ser criado... top, porque eu só vou falar coisa boa, eu vou ser positiva, eu vou, incentivar, vou motivar. Só que tem um detalhe, 10% tem a consciência da neurociência. E aqueles 90% lá de trás que vem do nosso inconsciente, dos programas, entende? Então, por isso que a atenção plena. E por isso que o tempo inteiro é importante a gente estar se trabalhando. Porque a gente tem oportunidade de limpar as nossas crenças, né? Seja a gente com a gente mesmo, né? Ou seja a gente com o terapeuta, né? Não tem problema, a gente vai em busca desse trabalho, porque é isso que vai mudar. É o que eu falo para os meus alunos, para as minhas alunas. Não adianta só fazer o curso. Eu quero fazer o curso de Theta Healing, porque é legal, porque tá na moda, porque, nossa, esse negócio muda mesmo, é rápido. Sim, mas muda eu chegando e fazendo a minha parte, né? Qual é fazer a minha parte? É estudar, é fazer os testes, é me fazer as reprogramações. E essas reprogramações a gente chama no Theta Healing também de downloads, né?
Então eu vou baixar uns downloads novos no meu cérebro. E por que isso funciona tão bem em Theta Healing? Lembra que eu falei que a criança até os 7 anos de idade ela está em ondas tetas direto? Então, porque a onda teta entra sem filtro. Então, se eu estou em estado teta, vai entrar. Eu vou trazer isso para o meu cérebro e o meu cérebro vai acreditar nisso. E daí eu vou praticar e isso vai mudar, tá? Então, essas crenças podem ser trabalhadas, podem ser reprogramadas e a gente pode trabalhar qualquer situação com Theta Healing. Quando eu falo de crenças, eu estou dizendo assim, até o ressentimento é uma crença. Ah, eu ressinto meu pai. Isso é uma crença, né? E serve para alguma coisa. Provavelmente se eu ressinto meu pai é porque lá atrás ele pode ter não sido tão bonzinho comigo. Então se eu ressinto pode ser que isso me sirva para me sentir mais segura, manter distância, botar limite, né? Então eu ressinto, isso serve para isso, tá? Então a gente pode lidar com as nossas dificuldades da vida, com as coisas que surgem, com as coisas que a gente quer melhorar, com os aspectos, eu quero ser mais virtuosa, eu quero ser mais bondosa, mais generosa. Tudo isso a gente pode trabalhar com o Theta Healing, né? Com a gente mesmo. Tá? Então eu posso trabalhar doença, posso trabalhar questões financeiras, posso trabalhar manifestações, cocriações, né? Tudo isso a gente pode fazer usando as ferramentas do Theta Healing. A gente pode fazer ainda muito mais outras coisas, né? Porque a gente pode conversar com anjos de guarda, que são excelentes conselheiros, a gente pode conversar com o nosso eu superior, a gente pode se alinhar, a gente pode fazer limpezas energéticas, né? Porque a gente tem um campo de energia, que é o nosso campo áureo aqui. Se o meu campo não tá tão fortalecido, pode ser que eu entre num lugar e eu absorva algumas energias que não são minhas. Concordam? Às vezes a gente não entra num lugar e sai meio triste assim, né? Por quê? Porque talvez o campo lá estivesse num campo de tristeza, de depressão, e a gente, por alguma razão, o nosso campo não estava tão fortalecido. Oi, amada! Ou não estava... Ou a gente estava... Porque a gente sendo sensitivo e intuitivo, a gente também vai percebendo o campo das pessoas. E às vezes a gente absorve o que é do outro, né? E não é nosso. Então, no Theta Healing também a gente aprende a separar o que é do outro, do que é meu. A gente aprende a equilibrar os nossos lados do cérebro, sabe? A gente aprende a separar os fragmentos de alma, que a gente chama também, que é mandar de volta o que é do outro. Ah, tive um casamento. Daí eu ainda tô pensando naquela pessoa, eu sinto aquelas coisas, sabe, que não são tão legais, aquela energia daquela pessoa. Vou lá, a gente pode fazer um divórcio energético, separar as energias, sabe? Tudo isso a gente pode fazer, né? Quando a gente aprende o Theta Healing ou com um terapeuta de Theta Healing, tá? E outras coisas mais. Se vocês fazem, quando a gente faz o curso do básico, a gente recebe esse livro aqui, ó. É um livro de 430 páginas de Theta Healing, de introdução ao Theta Healing. Então, pensa o que tem de conteúdo aqui dentro. É muita coisa, tá? E mais essa apostila aqui, ó. Então, assim, é bastante material pra gente trabalhar. E dá pra fazer muitas mudanças. Eu tô falando mais aqui nessa live, né, nessa aula introdutória, sobre esse trabalho de crenças, que é o que a gente mais trabalha mesmo no Theta Healing. Porque como tudo a gente acredita, o que a gente acredita é o que a gente vive e são esses programas, é importante a gente ter consciência deles, né? E como que eu vou ter consciência de um programa? Por exemplo, tô num trabalho que não tô me sentindo bem, nem realizada, nem vista, nem reconhecida, nem bem remunerada, por exemplo, né? Daí eu fico lá trabalhando, porque eu preciso daquele salário, mas eu não tô feliz, eu acho que aquele chefe não tá me tratando bem, né? Então pode ser que tenha algumas crenças aí, né? De que eu não sou merecedora, de que eu tenho que sofrer, de que eu preciso de sacrifício, de que para ser amada eu tenho que me sacrificar, enfim, coisas que podem vir lá de trás, né? Que vem provavelmente lá de trás. Que amor é dor, porque se eu fui uma criança que eu apanhei na infância, provavelmente eu tenho essa crença, amor é dor, né? Porque um pai e uma mãe que bate e depois diz eu te amo, a gente acredita que aquele negócio meio que dói, né? O tal do amor, né? E daí eu posso atrair para mim o quê? Pessoas que demonstram amor de uma forma estranha, me agredindo, entende? E eu acredito que aquilo é amor, né? Por quê? Porque se lá atrás teve isso,
lá atrás, isso, né, tem que ser, a gente chama em Theta Healing limpar as crenças, mudar as crenças, né? Para isso a gente faz o que a gente chama de escavar as crenças, que é buscar onde elas estão. Mas o que eu quero ensinar já para vocês é uma coisa bem interessante, para vocês verem na prática esse negócio de crença aí. É como testar as crenças, tá? Por quê? A gente fala que a gente usa no Theta Healing o teste muscular, tá? Que ele não é uma criação da Havaiana, ele é da cinesiologia aplicada, é uma ciência, tá? E o que é isso? Os nossos músculos, eles ficam fortes quando o nosso subconsciente tá em integridade com o nosso consciente. Ou seja, o que eu falo é o que eu acredito, né? Então, o que eu acredito, meu músculo, ele fica rígido, tá? No teste muscular. E quando tem uma incongruência com o que eu falo, com o que está no meu subconsciente, que o meu subconsciente não acredita muito naquilo, porque pode ser que lá atrás tenha ouvido diferente, daí o músculo fica mais mole, tá? E também a gente tem uma atividade do nosso corpo do positivo e para frente e do negativo e para trás. Então eu vou mostrar para vocês aqui o teste muscular. Vocês vão fazer para vocês verem que chega a ser engraçado no início, quando a gente conhece. É assim, ó. O teste muscular na gente mesmo, não sei se você já conhece ele. Eu vou levantar aqui um pouquinho. Levantar aqui. Ficar mais distante aqui. É assim, ó. A gente fica de pé, né, e solta o corpo. E eu fecho os olhos. Porque quando eu fecho os olhos, eu me conecto mais com o meu interior, com o meu subconsciente. E daí eu solto o corpo e eu vou calibrar o teste. Primeiro eu vou ver se o meu sim tá dando pra frente e o não tá dando pra trás. Então eu vou falar sim, sim, sim. Ó, o meu corpo vai pra frente um pouquinho. Daí eu falo não, não, não. O meu corpo vai pra trás um pouquinho. Certo? Eu vou testar uma crença agora, ó, vocês vão ver. O meu nome é Carmen Flora. Ó, meu corpo acredita que o meu nome é Carmen Flora, meu subconsciente acredita, eu acredito, tem uma integridade aí. Agora vamos testar outra crença. Meu nome é João. Ó, eu não acredito que o meu nome é João. Vocês querem testar? Vamos lá, pra vocês verem como é. Fique de pé. Fique de pé, solta o corpo. Daí falem sim, sim, sim. Vê se vai pra frente. E falo não, não, não. Vê se foi pra trás. Beleza, tá. Então agora vamos testar. Cada uma fala aí. Meu nome é fulana. Falem o nome de vocês e vê se o corpo vai pra frente. Agora falem outro nome. Ó. Agora vamos testar uma crença. Uma crença que é bem comum, ó. Que é super importante a gente saber se a gente tem ou não essa crença. Dinheiro é a raiz de todo mal. Ó, eu já limpei essa crença. Soltem o corpo. Permita aí. Eu fechei teu áudio, amada. Foi pra frente? É normal. Ó, vamos testar outra crença. Tem que ter sacrifício para valer a pena. Só me enxergam, só valorizam meu trabalho se for trabalho duro. Vocês viram? Que interessante. Então, as crenças estão aí, entende? Estão aí lá no subconsciente em algum lugar. Porque tem muita coisa que a gente ouviu na infância. Ó, depois vocês testem. Eu posso ter tudo que eu quero, porque é outra coisa que a gente ouviu que a gente não podia ter tudo que a gente queria, né? Porque era errado, né? Onde já se viu? É egoísta, tem que dividir, tem que dar pro irmão, não tem que comer tudo, tem que raspar o prato, não tem comida para as criancinhas na África. Quanta coisa a gente ouviu lá atrás
que entrou assim, ó, sem filtro. Daí hoje em dia a gente fica, mas eu queria tanto fazer aquele curso e comprar aquela roupa. Ah, não, tem que escolher ou o curso ou a roupa, sabe? Quer ver outras crenças que a gente tem também ancestrais, que são bem características? Tem que guardar, senão vai faltar. Que são crenças de escassez. Porque são crenças, os nossos ancestrais, a maioria dos nossos ancestrais, né, principalmente o pessoal do sul, veio da Europa, né? Veio de lugar. Então veio de lugar que teve guerra, que teve escassez mesmo, né? Então, quando eles passaram por escassez, né? Eu não tô conseguindo ler a Amada aqui. Eu vi que colocou. Depois eu vou abrir pra gente conversar, tá? É bem legal mesmo. Então, quando eles passaram por escassez, isso vem no nosso DNA que tem que ter, entendeu? Tem que ter medo da escassez, tem que guardar porque tem escassez. Então é como se a escassez estivesse no sistema. Então a gente precisa limpar isso, tirar isso, reprogramar isso, ver para que serviu, pra gente realmente mudar, entende? Ai, que bom que deu certo. Tá? Então, anotem essas crenças aí para depois vocês começarem a reprogramar, para vocês fazerem trabalho em vocês, depois procurarem uma pessoa se for fazer a terapia, ou então vocês mesmos irem buscando, né, mudar essas coisas, tá? Como que a gente pode mudar? A gente pode mudar. Se fizer um curso de Teta Healing, vocês vão aprender um monte de ferramenta para trabalhar isso, inclusive ver para que serviu para mudar e esse negócio não voltar mais, né? Que é fazer o que a gente chama de digging. A gente aprende várias abordagens para trabalhar nas crenças, questões de doença, de ressentimento, de manifestações, né? De impossível, né? Porque quantas coisas disseram pra gente lá na infância, isso é impossível. É impossível ter isso, é impossível, né? E a gente vai acreditando na limitação, né? Que a gente é limitado, que a gente não pode ter, enfim, um monte de coisa aí que a gente pode trabalhar e mudar isso, tá? E a gente pode também fazer uma coisa que é o seguinte, a gente começar a se reprogramar, a gente mesmo, tá? Como que a gente pode fazer isso? Lembra que eu falei que antes de dormir, a gente tá naquele estado teta, né? Que é a onda pré-sono profundo, é essa onda do estado teta, que é antes de dormir, quando acorda. Então, prestem atenção a partir de agora, o que vocês pensam antes de dormir, tá? Porque normalmente, o que acontece? Eu vou dizer assim, 80% das pessoas que eu conheço, que eu trabalho, né, então, assim, estão sempre preocupadas com alguma coisa, né? Porque a vida, hoje em dia, é isso, é preocupação, é estresse, é preocupação com grana, é preocupação com filho, é preocupação com violência, enfim, é um monte de coisa que a gente vê no mundo e que gera esse estado de preocupação e de estresse. Daí tu tem o teu dia corrido, faz um monte de coisa, daí antes de dormir, o que tu fica pensando? Fazendo as listas do dia seguinte, né? Amanhã eu não fiz isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu não paguei isso, eu tenho que ver como é que eu vou pagar. Meu filho na escola, eu não fui na reunião. Não sei o quê. Daí tu dorme preocupada com tudo que ou fez ou não fez, né? Ou, pior ainda, vou pedir para vocês, pelo amor de Deus, não durmam vendo jornal, televisão, tá? Porque entra no estado teta, vai entrar o que vocês estão vendo antes de dormir. Não durmam colado no telefone, nas redes sociais, entendeu? Façam um desmame das redes e das telas, pelo menos 1 hora antes de dormir. Tá? Comecem a criar esse hábito novo e comecem a colocar hábitos saudáveis aí, tá? O que seriam hábitos saudáveis para reprogramar o nosso cérebro para coisas positivas? Meditação, lista de gratidão, tá? Isso não é o Teta Healing que fala, tá? Isso aqui é a neurociência que fala. Então, comecem a fazer listas de coisas que vocês agradecem do dia. Nossa, olha que coisa boa aquela comida que eu comi na hora do almoço. Nossa, tava uma delícia aquele feijão. Sabe, que coisa gostosa. Nossa, meu cachorrinho, ele tá tão bonitinho, tá tão fofo com aquela roupa, eu faço carinho nele, é tão gostoso. Sabe, tragam coisas para agradecer do seu dia a dia. Meu gatinho tá tão bonitinho, pulando de um lado pro outro, e quando eu faço carinho nele é tão bom. Sabe? Nossa, o sol hoje tava tão gostosinho, né? Tá frio, mas quando a gente senta no sol pra lagartear, pega aquela bergamota pra comer no sol. Tão gostoso aquele suco daquela bergamota e o sol esquentando aqui minha pele, meu rosto.
Tragam listas, façam listas diariamente. Tem um caderno para isso, de listas de gratidão. É uma coisa que eleva a vibração da gente, muda a frequência da gente e a gente já vai dormir num outro estado. Outra coisa, lista de aspectos positivos, tá? Porque a nossa tendência, porque a gente foi muito julgado também lá atrás, né? A gente, programas dos nossos ancestrais. Julgamento, crítica, competição. Porque lá atrás era muita competição, né? Tinha que matar às vezes para sobreviver, né? Então era puxar tapete um do outro, era raiva. Tudo isso é programa dos nossos ancestrais, tá? Então a gente, sem se dar conta, a gente tá criticando o tempo inteiro os outros, a gente tá se autocriticando, né? A gente tá julgando, a gente tá com raiva, né? Vamos começar a mudar isso, porque assim, todo ser humano tem um lado muito bom. Mesmo a pessoa que é mais péssima do mundo, ela vai ter um lado bom. Então as pessoas que vocês conhecem e que convivem e que às vezes não são tão boazinhas com vocês, tá? Tem duas coisas para fazer com isso. Uma, ver para que está servindo. O que vocês estão aprendendo com esse relacionamento. Isso eu já estou dando dicas de digging aqui para vocês, tá? E a outra é olhar o lado, aspectos positivos dessa pessoa. Nossa, mas essa minha sogra, ela é muito chata. Ela se mete na minha casa, ela vem aqui, ela dá palpite, sabe? Ela quer mudar as coisas de lugar, né? Ok, ela pode até fazer isso e ser chato. Agora, por outro lado, nossa, ela é tão bondosa com meus filhos. Ela é tão generosa. Olha só, ela fica com eles, ela adora ficar com eles, ela dá presente, ela cuida, sabe? Ela leva na festinha, sabe? Ela acompanha, ela me ajuda quando eu vou sair, ela fica com as crianças. Isso é a lista de aspectos positivos, entende? Então, façam das pessoas listas de aspectos positivos, tá? Isso tudo é bom fazer antes de dormir. Não quer dizer que vocês vão fazer tudo isso, mas assim, quanto mais dessas técnicas vocês implementarem, mais vocês vão estar reprogramando o cérebro de vocês. Porque quando a gente... Outro programa que é bem ancestral e que a gente tem bastante, e eu falo que no Sul, e eu sou do Sul, eu falo porque eu sou daí, tá? E eu vejo muitas vezes, quando eu vou pra aí, eu às vezes caio nessa tendência. É reclamar, né? A gente adora reclamar aí, né? O trânsito tá lento, reclama. Tá frio, reclama. Tá calor, reclama. Eu mesmo falei, né? Que eu não vou pra aí no inverno, porque é muito frio. No calor, porque é muito quente, né? Então, assim, tô reclamando, né? Ó, cancela. Então, mudar a reclamação para gratidão e lista de aspectos positivos, tá? A gente pode fazer isso. Eu vou ensinar para vocês uma técnica do Theta Healing, para quando a gente cai na negatividade, que eu lembrei agora, que é o cancela, tá? Ai, Carmen, porque não dá para viver assim como tu tá dizendo, né? Meu Deus, eu tenho que ficar me autocontrolando o tempo inteiro. Tem! Daqui pra frente, quanto mais ter autocontrole, melhor, viu? Porque a única coisa que eu posso ter controle é sobre mim mesma, né? Porque o outro eu não vou controlar mesmo, né? O outro vai ser o que ele quer ser, né? Agora, se eu conseguir ter controle sobre o que eu faço, sobre o que eu falo, sobre o que eu penso, se eu tiver integridade nisso, beleza, tá? Então isso é uma coisa. Ah, mas eu não controlei. Falei uma bobagem, disse que eu não ia ser capaz de fazer aquilo, e agora? Meu cérebro foi lá e captou aquele negócio. Cancela, usei o cancela. Cancela é isso aqui, ó. Cancela, cancela, cancela. É um movimento com a mão no lado do cérebro, como se estivesse cancelando aquela informação negativa. Isso, que foi dada. Isso! Coça a cabeça, tá na rua, falou uma bobagem. Ai, cancela, 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 né? Coça a cabeça, coloca só os cabelos. E daí traz a positiva. Não, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu sei que eu sou capaz. Olha quanta coisa eu já consegui na minha vida. Eu já fiz isso, sabe? Então, assim, trazer pra gente os nossos aspectos positivos. Porque a gente adora botar um chicotezinho na mão e pleft, pleft, pleft. Eu não sei fazer, eu sou péssima, eu não sei o que, blá, 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 né? Saiam do blá, blá, blá negativo e vão trazer o blá, blá, blá positivo, tá? Outra coisa é o mas, né? Porque às vezes a gente diz assim, tá. Eu gostaria tanto de fazer nesse curso. Nossa, ele fala de física quântica, neurociência. Mas,
Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas não é possível, mas... O mas, vocês notaram que a gente usa o mas sempre pro lado negativo? Vamos começar a usar o mas pro lado positivo. Ah, eu quero tanto fazer esse curso, mas sabe que tudo é possível? Mas é capaz que alguma coisa aconteça e que eu consiga. Mas olha só, aquela pessoa que está me devendo, ela pode me pagar. Mas isso é possível, mas eu consigo, sabe? Vamos substituir esses programas, tá? E a outra coisa que a gente pode fazer antes de dormir é o programa das virtudes mesmo, tá? Fazer uma lista de virtudes, fazer uma lista de novos hábitos e devanear sobre isso. Então vai sentar na poltrona lá ou sentar na cama antes de dormir, já quase dormindo, naquele estado teta, né? Claro que quando vocês fazem o curso, vocês aprendem a meditação para entrar no estado teta qualquer hora do dia, em qualquer lugar, mas enquanto isso vocês vão usando o estado teta natural, que é antes de dormir, quando acorda. E começa a viajar. Ah, é tão bom esse meu carro novo. Gente, olha o cheirinho de carro novo. Ai, eu amo esse carro novo. Nossa, tava bem na hora mesmo de eu trocar aquele meu carrinho mais antigo. Ele é muito bom, aquele meu carro antigo. Ele tá servindo agora pra caramba pra pessoa que comprou ele. E olha como é gostoso esse carro, né? E sente aquela... Eu sou merecedora de ter esse carro, né? Eu sei que eu sou merecedora de ter esse carro. Eu faço tudo certinho na minha vida. Ai, que fofa! Vem participar da aula. Que bom. Tá sentindo o nosso estado teta aqui. Eu sou merecedora, eu posso ter isso, né? Nossa, olha como eu trabalho direitinho, olha que relatório perfeito que eu fiz. Eu sei escrever muito bem, né? Todas as pessoas que leem o que eu escrevo entendem o que eu escrevo. Eu sei me comunicar muito bem. E assim, façam listas de hábitos que vocês querem mudar. Façam listas de coisas que vocês querem adquirir. Façam listas positivas e viajem nisso. Imaginem isso já na vida de vocês. Isso é um dos princípios da manifestação do Theta Healing. Nós vamos manifestar hoje, vocês vão ver, né? Porque a gente precisa se ver naquele lugar. Ver como é bom ter aquilo. Ver como a vida da gente pode melhorar para melhor. Melhorar para melhor é ótimo, né? Mudar para melhor. Tá? Então, isso são dicas para vocês fazerem, independente, né, de vocês serem Theta Healers ou não, são coisas para mudar os hábitos, mudar a nossa vibração e atrair pra gente coisas mais nessa vibração, numa vibração positiva, numa vibração de amor, porque a vibração mais alta do universo é o amor e a vibração mais baixa do universo é o medo. E o que acontece quando as pessoas querem dominar? E daí é que eu falo de governantes, de nações, de governos, enfim, de guerras, né, de inimigos e tudo mais. Quando um quer dominar o outro ou um quer dominar uma massa, o que ele faz? Ele põe medo, né? A igreja fez isso lá atrás, né, com as guerras, com pecado, com um monte de coisa. Os governos fazem isso, né? Quem invade os países fazem isso. Então, sabe, os imperialistas, tudo, eles fazem isso. Eles metem medo. E metem medo de várias razões, dizendo que vai acabar, que vai faltar, que não tem para todo mundo. Entende? Então, assim, quantas coisas colocam isso a imprensa, e eu não tô falando mal da imprensa, eu acho que a imprensa tem um lado maravilhoso, né? As tecnologias hoje em dia são maravilhosas, né? Tem tem coisas muito boas aí. Mas a gente precisa filtrar o que a gente escolhe ouvir, né? Se eu vou ouvir aquele jornal sanguinário lá que só fala de morte, de assassinato, de que aconteceu, de não sei o que, blá blá blá, ou se eu vou procurar uma informação, conhecimento mais elevado, né? Então, eu digo que o YouTube hoje, ele é uma mídia de quinta dimensão, né? Ele é uma mídia mais elevada, porque a gente encontra coisas muito boas no YouTube, né? Canais muito bons, assim, de autoconhecimento, de trabalhos, assim, para elevar a vibração e tudo mais. Agora, claro, tem que ter filtro, porque o que tem de propaganda, o que tem de picareta também, o que tem de coisa que não tem nada a ver, tem, né?
Mas filtre, então, as informações que chegam, o que vocês querem pegar disso, tá? E criem para vocês hábitos positivos. Outra coisa importante da vida da gente é prática de atividade física, tá? Coloquem nas suas vidas, quem não faz ainda, nem que seja uma caminhada diária, tá? Ah, porque eu não consigo ir pra academia, não vou nadar, não quero, não faço isso, não tenho tempo. Caminha, meia hora. Carrega um tênis no carro ou na bolsa, sabe? Em vez de ir pegar o transporte, dá uma andada de meia hora. Caminho, porque isso vai fazer com que os hormônios de vocês, do corpo de vocês, trabalhem. E liberem, né? Com as glândulas trabalhando e liberando os hormônios adequados, a gente tem bem-estar. E é fundamental a gente ter bem-estar para que a gente possa elevar a nossa vibração e atrair coisas boas pra gente. Porque quando a gente está lá no estresse, o que a gente está liberando? Adrenalina, cortisol, entende? É tudo coisa assim que não é bom ter sentir por muito tempo, né? Tem o seu porquê, né? Esses hormônios, mas é para momentos específicos. E hoje em dia as pessoas vivem constantemente nesse nível de estresse. Isso aí faz mal para a cabeça e para a saúde do corpo físico, porque vai criando um monte de doença. Então, pequenas coisas que a gente pode implementar e que já vai mudando os nossos hábitos. E claro, se a gente puder trabalhar as nossas crenças, melhor ainda, porque daí a gente vai liberar essas coisas lá de trás, vai mudar a vida mais rapidamente, sabe? Vai se sentir melhor e vai viver melhor. Porque, gente, para que a gente veio aqui para esse planeta? Para ser feliz, né? Para viver nesse corpo físico, experienciar as coisas, treinar o autocontrole, né? Ter pensamentos bons e ajudar os outros e viver bem. Tudo isso faz com que a gente se viva bem. Passe por experiências boas, cresça, evolua, né? E depois a gente sai daqui, continua a nossa trajetória, né? Porque a gente não é só esse corpo físico e vai em frente. Então, eu queria abrir agora para perguntas para vocês, se vocês têm perguntas, e depois eu quero conduzir duas práticas daí. Eu sei que a gente passou um pouquinho, eu estava prevendo uma hora, vai dar uma hora agora, mas daí a gente faz essas duas práticas rapidinhas. O que vocês acham? Perguntas? Abre o áudio aí. Tudo. Entendo. Então, Carol, a pergunta da Carol, então, com relação a que ela já pratica algumas coisas, né, dessas que eu falei, mas que não consegue ter as mudanças significativas, né? Então, aí que vem o diferencial realmente do Theta Healing. Porque o Theta Healing, a gente aprendendo a entrar nessas ondas Theta, a usar as ferramentas do digging, que é escavar essa crença. Então, assim, ó, tô me sentindo mal com uma coisa que aconteceu. Sempre começa pela emoção, pelo sentimento, né? Daí eu vou lá e descubro que, eu caí de novo, eu repeti num padrão lá da minha mãe ou do meu pai, né? De, sei lá, dá um exemplo, Carol, uma coisa que tu faz que tu não gosta, por exemplo. Tá, então, eu me saboto com algumas coisas que eu gostaria de ir em frente e não consigo, né? Então,
quando a gente começa a usar a ferramenta do Teta mesmo, a gente vai começar a nos perguntar, né? Quando isso começou? Quem lá atrás sabotava? Quem lá atrás dizia que a gente não era incapaz? Que eu era incapaz? Ou que não era pra mim, né? Daí, chego no meu pai ou na minha mãe, isso aí eu ouvi na infância, na situação X, né? Daí a gente continua perguntando, e quando eu ouvi isso, pra que isso serviu? Isso serviu para que eu crescesse pensando que eu não queria ser igual a eles, que eu achava que eu queria fazer diferente, ter uma profissão diferente, fazer outra coisa, né? Mostrar para o mundo os meus talentos, né? As minhas habilidades, ajudar as outras pessoas, né? Daí tu já começa a ver que, já estou fazendo alguma coisa que eu me propus, né? Já começa a mudar aí. E daí, quando a gente está em Teta, a gente vai lá e substitui, né? A gente vai dar um comando para retirar aquelas crenças e traz os downloads de para que aquilo serviu, entende? Porque daí tem assim, o que a gente chama de dig, tem a ferramenta mesmo de escavar para chegar no lugar, retirar o que precisa ser retirado e trazer diretamente da fonte da consciência, né, da energia da fonte criadora, o download certo. E aí reprograma automaticamente. Que é o que eu falei, a diferença de eu entrar em Teta em qualquer hora do dia é quando eu sei a técnica e vou entrar em Teta. Enquanto isso, tu vai usar o Teta da noite e da manhã para ir te reprogramando, entende? Vai ser mais devagar, mas vai funcionar também, tá? Porque daí tu começa a reprogramar. Sempre perguntem-se para que serviu, tá? Para que serviu ter essa crença? Para que serviu? Para que serviu minha mãe? Para que serviu meu pai? Para que serviu para mim? O para que serviu sempre é o positivo. O que eu tiro disso? O que eu aprendi com isso? Que virtude eu desenvolvi aí? E daí vocês vão trazer a consciência de que vocês podem ter as virtudes, ter as coisas boas, sem precisar ter a crença ruim, tá? Isso aqui é o esqueleto do Dig. Já tô dando uma cola para vocês aqui do Theta Healing, tá? Mais perguntas? Então, Roseli, quer perguntar alguma coisa? Tá com a carinha de quem vai perguntar? Obrigada. Ó, nessa tua fala, tu trouxe algumas crenças. Vou te mostrar. Ó, a Roseli, então, trouxe o seguinte. É muita responsabilidade esse negócio. Tu trabalha sério, eu vejo que tu estuda muito. É muita responsabilidade, né? Trabalhar com o inconsciente do outro, né? Um dia, quem sabe. Então, olha só. É responsabilidade? É. Quando a gente está trabalhando em Teta, né, com Theta Healing, que a gente costuma dizer o seguinte, o criador, né, eu chamo de criador, tá, mas vocês, como eu falei, vocês podem chamar de Deus, de energia do cosmos, energia universal, não importa, é a fonte criadora de tudo que é essa energia. O criador cura, o praticante, o terapeuta, ele testemunha, ele vai ver aquela cura acontecer, tá, e claro, ele vai usar a ferramenta para escavar, para chegar na crença, para pedir permissão para a pessoa para retirar aquilo, para instalar o download certo, tudo isso o terapeuta faz. Mas eu nunca estou sozinha quando eu estou fazendo isso, entende, Roseli? Então, assim, qualquer praticante de Theta Healing, tu sai de um curso de DNA básico pronta para trabalhar com Theta Healing. Porque tu vai aprender a técnica, certo? E tu vai, quando entrar no estado Teta, tu está conectada com a fonte, porque essa energia que a gente trabalha em Teta é a energia da fonte, é a energia do Criador.
Então, tu vai estar inspirada pelo Criador, entende? E claro, tu vai fazer a coisa certa, por quê? Porque tu aprendeu a fazer a coisa certa no curso. Lembra que eu falei? O Theta Healing é protocolado, ele é uma marca registrada, a gente não fica inventando moda com o Theta Healing. Eu vou fazer os passos certos para que as coisas mudem e mudam rápido, entende? Sim. Exatamente. Tem exatamente isso. É início, meio e fim. Tem tudo isso. Por exemplo, a gente sempre vai começar perguntando o que a pessoa, ou a gente mesma, o que eu quero mudar, o que eu quero melhorar aqui. Daí vai ter uma questão. Daí a gente vai escavar, a gente chama escavar, né? Escavar para chegar lá na raiz do problema. Quando chegou lá, a gente vai retirar o que não serve e instalar o que serve. Quando faz isso, é para na hora a pessoa já se sentir melhor. Daí a gente pergunta, como é que você está se sentindo? Normalmente a pessoa diz assim, nossa, tô mais leve mesmo, tô me sentindo bem. Se a pessoa não tá se sentindo bem, ou diz assim, ainda tô sentindo uma coisinha aqui, a gente continua escavando, porque às vezes a coisa tá mais embaixo ainda. Daí escavou, retirou, trouxe o que é para colocar, mudou de novo, daí a gente pergunta pra pessoa, e agora como é que você tá se sentindo? Gente, tô ótima. Por isso assim, que uma sessão de Theta Healing muda, às vezes, a vida da pessoa, sabe? E isso é uma verdade, sabe? Tem gente chegando agora que eu vou deixar entrar. Sabe? Então, assim, ó, é verdade, eu tenho depoimentos lá. Agora, aliás, agora que eu comecei a pedir depoimentos até para as clientes, para as alunas, porque eu nem pedi antes, né? Porque a mudança e eu vejo em mim isso. E eu sinto, e daí assim, trabalhei uma crença, Carol. Daí depois de trabalhar aquela crença, eu vou lá e faço aquele teste. E daí aquela crença que tinha dado pra frente, vai pra trás. Daí eu fico, nossa, mudou mesmo, sabe? Então mudam, as coisas mudam, sabe? Então com o Theta Healing é muito rápido, né? Não é de estranhar que tá chegando muitos psicólogos, médicos que estão fazendo os cursos porque estão praticando mesmo, estão trabalhando com seus clientes, além da psicologia convencional, estão colocando o Theta Healing também porque é rápido, né? É rápido e é estruturado, é algo assim que tem, que nem a Roseli falou, início, meio e fim. Tem uma condução, tem um protocolo, né? E funciona. O que mais? De perguntas? Então agora eu quero conduzir vocês em duas práticas, tá? Uma delas, que a gente aprende já no DNA básico, é conversar com os nossos anjos de guarda, tá? Por quê? Porque nós temos anjos de guarda, nós temos pelo menos 4 anjos de guarda, que são nossos guardiões durante toda essa vida, né? E eles estão sempre com a gente, embora muitas vezes a gente não perceba, não veja, né? A gente tem aquelas histórias da infância, né? Fazer a oração do anjo e tudo mais, e depois esquece dos anjos, né? E eles estão aí à nossa disposição. E eles são excelentes conselheiros, né? Quando a gente precisa de um conselho, de um abraço, se sentir acalentada, a energia dos anjos é maravilhosa. Então eu vou conduzir vocês agora numa meditação para falar com seus anjos de guarda. Tá? Isso é a primeira coisa. Daí eu vou voltar vocês dessa meditação e vou conduzir vocês numa meditação de cocriação, de manifestação, que é outra coisa que a gente faz em Theta, tá? Então, todo mundo pronto aí? Vamos sentar, então, confortavelmente, relaxar o corpo, respirar, lenta e profundamente algumas vezes, fechar os olhos. Ai, que coisa fofa! Jane tá com quantos meses? Meu Deus, enorme! 2000, coisa fofinha. Vai entrar em Theta com a gente agora. Aliás, ela, né? Ela é uma menina, né? Ela já tá em Theta. Direto. Lembra?
Respire lento, longo e profundo. Sinta o ar que entra, o ar que sai, solta a respiração, inspira. Solta a respiração, relaxa. Mais uma respiração, inspira. Solta e relaxa. Mais uma vez, inspira. Solta e relaxa. Tragam atenção para o coração. Sintam agora o campo eletromagnético do coração. As batidas do coração. Imagine agora a energia do coração descendo pela coluna, passando pelos quadris, joelhos, pés. Imagine essa energia entrando na terra, misturando com a energia da terra, indo até o centro da terra, agora voltando, subindo, 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 tocando os pés, passando pés, joelhos, quadris, subindo toda a coluna, abrindo todos os chakras como lindas pétalas de flores de lótus, passa pelo básico, segundo centro, estômago, cardíaco, garganta, frontal, passa pelo coronário. Agora imagine formando uma linda bola de luz, se imaginem entrando nessa bola de luz e agora se imagine subindo. Subindo, 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 subindo. Passando agora pelo telhado da casa, do prédio, passando por nuvens, por estrelas, por planetas, constelações, universos. Sobe, 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 passando por luzes claras, passando pela luz dourada, sobe, 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 passando por luzes coloridas, passando agora por uma névoa de luz rosa e continua subindo, subindo, subindo em direção a uma luz branca, perolada, brilhante, iridescente lá em cima. E agora tem um portal, uma janela, vocês entram aí, só tem luz branca aí. Sinto essa bola de luz se dissolvendo, a luz branca penetrando todas as células, moléculas, elétrons. Sintam essa paz desse lugar. Sintam o amor do Criador por vocês. E agora, mentalmente, vocês vão convidar os seus anjos de guarda para estarem com vocês, para vocês perceberem a presença deles. Daí vocês podem dizer assim: Criador, eu convido meus anjos de guarda para estarem comigo aqui agora, se eles tiverem alguma mensagem. Sempre pelo bem maior e da forma mais elevada. Daí vocês deem um tempinho para vocês sentirem a presença dos anjos de vocês. Às vezes a gente tem um anjo de guarda que foi algum animal de estimação. Às vezes vem um guia, um protetor também. Deixa vir quem vier. Muitas vezes os anjos se apresentam como anjos mesmo, naquele formato tradicional de anjos. São energias, né? Energias protetoras. Pode ser que se sintam ao redor de vocês, nas costas. Pode sentir um calorzinho, uma energia boa. E aí vocês podem perguntar se eles têm alguma mensagem para vocês agora. Se vocês tiverem uma pergunta mais específica com relação a alguma coisa da vida de vocês, se vocês querem saber, ou uma mensagem mesmo genérica, o que eles têm para aconselhar, para trazer de informação boa para vocês agora.
Tem tempinho, aceitam e acolham o que vier, que vocês receberem na intuição de vocês. Eu vejo muito amor no campo de vocês, muita proteção, bondade, gentileza. Trazer esses downloads para vocês, de amor, de proteção, de bondade, de gentileza, de que vocês sabem perceber os anjos de vocês e se comunicar com eles sempre que vocês quiserem, naquele estado teta antes de dormir ou quando estiver acordando, conversar com eles, pedir ajuda nas dúvidas que vocês tiverem, esclarecer, pedir intuição, pedir que venham as ideias boas, os conselhos. Trazer download que vocês sabem seguir a intuição de vocês da melhor maneira e mais elevada. Ok? Quem for assistir essa gravação depois, escreve sim no comentário, na mensagem, para que o download seja baixado. Quem está aqui presencialmente, basta falar um sim, mexa a boca que eu vejo. Agora que vocês já sentiram a presença dos anjos, receberam alguma mensagem bem positiva, que vocês perceberam que eles estão sempre aí para se comunicar com vocês, para ajudar vocês. Eu quero que vocês se imaginem na luz branca dentro de uma cachoeira de luz, tomando um banho de energia, agradeçam os anjos. E agora a gente vai para a segunda parte do nosso exercício, que é a nossa manifestação. Então, se visualizem na luz branca aí novamente. Eu quero que vocês escolham algo para co-criar agora, para manifestar. Pode ser algo material, pode ser algo com relação ao trabalho, pode ser algo com relação a relacionamento, pode ser uma alma gêmea, pode ser uma viagem, pode ser uma virtude, um hábito, não importa. A gente pode co-criar qualquer coisa com a energia da fonte criadora de tudo que é. Então agora, lembrando que a gente pode criar pela gente. Tudo tem seu livre arbítrio. Então, por exemplo, eu posso manifestar uma alma gêmea, mas eu não posso manifestar que o Brad Pitt seja a minha alma gêmea, né? Porque daí tem que ter o livre arbítrio dele. Então, escolham o que vocês querem para vocês agora. Todo mundo já escolheu alguma coisa? Faz um sinalzinho só com a mão ou com a cabeça, beleza? Tá. Então agora eu quero que vocês imaginem o que vocês escolheram para manifestar em detalhes. Tipo assim, se é uma casa, quantos quartos tem, que cor ela tá pintada, que bairro ela é,
Tem jardim, não tem jardim, tem varanda, não tem varanda. Detalhes, eu quero que vocês criem agora essa realidade em detalhes. É um hábito. Eu vou começar a ir para academia. Qual é a academia que eu vou? O horário que eu vou? Os aparelhos que eu vou fazer? A roupa que eu vou estar vestida? Né? As pessoas, vai estar lotada a academia, vai estar vazia. Então, o máximo, o que eu vou tomar lá? Eu vou tomar um energético, vou tomar um whey protein depois. O máximo de informações possíveis para manifestação de vocês, tá? É uma virtude, eu quero ser mais bondosa. Então, como é que é ser mais bondosa e ser mais generosa? É ajudar a vizinha, é ajudar uma pessoa amiga, é fazer uma boa ação, é fazer uma doação, enfim, é ajudar uma pessoa na sinaleira, sabe? O que é ser mais generosa e ser mais bondosa? Então, imaginem agora a manifestação de vocês em detalhes. Máximo que vocês puderem. E agora eu quero que vocês se coloquem para dentro da manifestação de vocês. Como é que é estar vivendo? É um carro novo. Tá, então que carro é? É um Jeep vermelho. Então como é que é dirigir esse Jeep vermelho? Como é que é eu dirigir esse Jeep na minha cidade? Como é que meus amigos vão me ver aí? Como é que a minha família vai me ver? Como é que eu vou me sentir? Como é que é o cheiro do carro? É gostoso, é confortável, nossa, que rápido, que coisa boa, ele é econômico, sabe? Então assim, se visualizem nessa manifestação. Eu quero que vocês se sintam confortáveis na manifestação de vocês, tá? Imaginem mesmo essa manifestação, né? É uma viagem. Nossa, mas eu não fui naquele lugar ainda. Mas eu já pesquisei na internet, então eu sei que aquele mar é azul, eu sei que tal época do ano é mais quentinho. Então, se imaginem no lugar. Agora, eu quero que vocês tragam para o coração de vocês a alegria e a plenitude de quem já manifestou, de quem já criou coisas na sua vida. Então eu quero que vocês relembrem coisas alegres e positivas que vocês já fizeram. Eu já fiz a faculdade que eu queria. Nossa, eu casei, né? Eu namorei uma pessoa que eu queria, aquela emoção era tão gostosa. Nossa, eu viajei para tal lugar e eu fiz isso, sabe, eu mesmo com o meu trabalho, sabe? Nossa, eu fui ali e comprei um anel ou um vestido. Olha só como eu consigo realizar o que eu quero, né? Como eu sei manifestar. Eu quero que vocês relembrem as células de vocês, que vocês são excelentes manifestadoras, co-criadoras da sua realidade. E que vocês podem criar coisas muito lindas na vida de vocês, que vocês podem criar coisas muito positivas na vida de vocês, né? E trazer agora essa felicidade, essa alegria de quem sabe criar, de quem sabe manifestar. Quantas vezes aconteceram coisas boas até sem dinheiro? Vocês estavam pensando numa coisa, vocês ganharam aquilo de presente, né? Ou vocês foram convidadas para uma viagem para tal lugar e nem gastaram nada, né? Então assim, porque a gente desvincular também que para manifestar precisa do dinheiro. Muitas vezes as manifestações nas nossas vidas vêm como presentes, né? Então estejam abertas a isso também. E agora tragam essa alegria para essa manifestação e se deem um comando interno para o Criador, que vocês já têm isso na vida de vocês, tá? Daí vocês podem dizer assim, Criador de tudo que é, ou Deus, como vocês quiserem chamar, sou muito grata que eu já tenho isso na minha vida agora. Grata, mostre-me, sabe? Então assim, deem o comando e se visualizem vivendo essa nova realidade. Porque é assim que é. O nosso cérebro, ele não distingue a realidade do que a gente está imaginando. E o que a gente está criando agora, a gente está criando energeticamente no nosso campo e isso se torna material para a gente. Então, acreditem que é possível e vivam essa manifestação no momento presente, sabendo que vocês podem ter tudo que vocês desejam, que o Criador, ele é onipotente, ele tem todos os presentes do universo para nos dar. É a gente que se limita às vezes, mas a gente vai limpando nossas crenças, vai limpando as coisas, a gente vai cada vez mais
recebendo esses presentes. E quando a gente faz uma manifestação assim, as coisas acontecem. Sintam isso na vida de vocês, sintam a alegria de viver essa nova realidade, agradeçam por já ter isso. E agora, lentamente, vamos para uma cachoeira de luz, na luz branca. Trazendo a gratidão. Imagine agora essa energia indo até a terra, como se fossem raízes criando na terra, voltando, tocando os pés, indo até o coração agora e expandindo pelo nosso coração como se explodisse energia de alegria. E agora a gente vai trazer a gratidão pelo nosso encontro, pela nossa noite, por estarmos aqui como família de almas que somos, criando, manifestando, adquirindo autoconhecimento, tendo agora a capacidade de ter mais percepção sobre a nossa realidade, sobre a nossa consciência e aprendendo um pouco sobre o nosso inconsciente, como adentrar e como mudar algumas coisas aí. Arro!